Estamos de volta. Café e Companhia. Uma conversa com o pioneiro, chefe da primeira expedição que desbravou o norte do Paraná, Sr. George Craig Smith. Sr. George, vamos falar um pouquinho dessa expedição. Era agosto de 29. Como é que foi organizada a expedição? Bom, essa primeira expedição, eu fui escolhido como chefe dessa primeira expedição porque já havia trabalhado 4 anos para a companhia inglesa, né? Então ele tinha toda a confiança em mim. Então eles me honraram como chefe dessa primeira caravana. Então nós arranjamos um caminhão Ford possante, né? E viemos como um pau de arara. E essa primeira turma consistia das seguintes pessoas. Eu era o chefe da caravana, George Craig Smith, brasileiro, filho de ingleses. Depois tinha o Dr. Alexandre Razgulaev, russo, engenheiro agrimensor-chefe. Depois tinha o Alberto Loureiro, lusitano, empreiteiro da companhia, esse que fez a primeira derrubada em Londrina. Depois tinha Joaquim Barbosa, brasileiro, sócio do Alberto Loureiro. Depois tinha o Espartaco Bambi, brasileiro também, agrimensor auxiliar. Depois tinha o Erwin Freilich, brasileiro, filho de alemão, responsável pela alimentação. Depois tinha o Geraldo Maia e outros trabalhadores mateiros, verdadeiros heróis anônimos, né? De onde partiu a expedição, Sr. George? A expedição partiu do Cambará, porque lá estava também organizado o primeiro acampamento da companhia McDonnell Gibbs, a construtora inglesa da Estrada de Ferro, que construiu de Cambará até Jataizinho, né? E eles tinham um armazém imenso lá, então nós nos abastecemos de tudo que era necessário no caminhão para essa grande jornada. E depois estava tudo pronto, nós partimos de Cambará, que era conhecido como a boca do sertão, porque adiante de Cambará é pouco conhecido, né? Estradas boas, né? Havia estrada mais ou menos, dava para passar até Cornélio Procópio, né? Mas diante de Cornélio Procópio era um estado de carroças horríveis, e principalmente no tempo de chuva a gente atolava, apesar de estarmos usando correntes grossas nas 4 rodas do caminhão. Mas choveu nesse dia ou não? Não, nesse dia não choveu. Felizmente. Felizmente não choveu, porque era primavera, época de primavera, assim, o tempo estava mais ou menos bom, né? Vocês pernoitaram em Jataizinho? Pernoitamos em Jataizinho. Nós partimos de Cambará e atravessamos o rio Cinzas, em balsa perigosa, e o rio Laranjinhas também, numa balsa muito precária, precisava muita habilidade para um caminhão pesado que talvez nunca tinha entrado numa balsa, né? E depois nós chegamos no rio Congonhas, e nesse rio Congonhas não havia nem balsa nem ponte. Como é que íamos atravessar? Então eu desci do caminhão, eu estava junto com o chofer, né? E eu verifiquei lá a água e vi que não era muito fundo e tinha leito de pedra. Então a única solução era entrar na água assim com o caminhão. Com o caminhão e tudo? Caminhão e tudo. Nós, antes de entrar na água, tiramos todo o óleo do cárter, né? Para não misturar com a água. Senão não andava dali para frente. Senão não andava. Então nós atravessamos devagarzinho com aquele pavor de encontrar algum buraco no rio e afundar. Mas deu tudo certo. Mas felizmente deu tudo certo. Nós subimos no outro lado com o motor roncando com toda a força, né? Porque era uma estrada de barro assim. E lá nós colocamos o óleo dentro do motor novamente e continuamos a jornada, né? E depois daí nós chegamos, tivemos que enfrentar a Serra Morena, que era um pavor muito perigosa. A estrada era ruim nesse trecho? A estrada era muito ruim. E a Serra Morena era um monte, e um lado era o precipício, outro lado era a montanha, né? Então, se você não subisse de um arranco só, corria o perigo de voltar para trás e cair no abismo, como eu vi um caminhão cair no abismo assim, né? E o pessoal todo pulando fora do caminhão. Aí depois nós chegamos em cima lá da Serra Morena, estava o acampamento do João Gomes, um português, tinha uma venda lá. E aí nós nos lavamos, tomamos café e tudo.
Mas o pior trecho da estrada era entre Cornélio Procópio e Jataizinho. Era a estrada de barro preto fedido, né? Mas nós encalhava, precisava às vezes descarregar o caminhão e carregar outra vez. Esse trajeto demorou quanto tempo? Esse trajeto demorou quase meio-dia. É o trajeto mais perigoso, né? E depois, finalmente, nós chegamos em Jataizinho. Mas aí tinha o Tibagi na frente. Naquele tempo chamava-se Jataí. Era um lugarejo. E lá, outra companhia inglesa, a companhia Maxwell, o Mr. Ian Fraser, mandou construir por nossa conta 2 ranchos grandes de palmito, né? Um serviu de alojamento serviu de armazém para todo o nosso material, até que Londrina tivesse mais ou menos em ponto de receber o material, né? E outro rancho era o meu escritório. Eu pernoitava lá quase sempre, né? Eu ia para Londrina a lombo de burro e voltava. Agora, nessa primeira expedição, vocês chegaram em Jataí e tinha o Tibagi pela frente. Como é que vocês fizeram? Sim, pois é. E quando chegamos em Jataí, eu tratei de comprar as mulas. Nós tínhamos que arranjar várias mulas de montaria, né, de carga. Infelizmente não tinha mula de montaria, de carga assim treinada, né? Mas nós compramos várias mulas e tivemos que atravessar o rio, não tinha nem ponte nem balsa, então tivemos que alugar todas as canoas que tinha lá na E as cidade. mulas trazendo as cargas. E a mula ia atravessando uma por uma. E o caminhão do lado de lá? O caminhão não teve jeito? O caminhão não ficou lá em Jataizinho, né? O caminhão ficou em Jataizinho, porque no outro lado não tinha estrada, né? Então as mulas, uma pessoa ia remando e outra ia segurando o cabreço do burro, né? Um por um. A carga toda conseguiu passar? E todos eles conseguiram passar. Um ou dois eles escaparam e foram boiando lá para baixo do rio, né? Nós tivemos que buscá-lo, trazer de volta. Foi uma aventura mesmo. Aventura mesmo. Mas o rio era muito perigoso, aquelas canoas feitas de tronco de árvore, sabe, muito perigosa. Você não podia ficar duro assim, senão ela virava, precisava relaxar o corpo, sabe. É verdade que o senhor trazia uma Winchester 44 na mão e uma câmera fotográfica no bolso? Trazia meu Winchester 44. O que o senhor esperava usar primeiro, a máquina fotográfica ou a Winchester? Bom, a máquina fotográfica eu usei em várias ocasiões, né? Eu usei antes da Winchester, porque o Winchester eu pouco usei, porque eu nunca usei a carabina para matar bicho assim por bel prazer, só em defesa própria, né? Nunca tive a coragem de matar um bicho, só se fosse um bicho feroz, uma onça assim que atacasse, né? Agora, Sr. Jorge, do lado de cá do rio, 22 quilômetros até Londrina, como é que foi essa caminhada? Essa caminhada foi muito dura. Nós tínhamos um tropeiro, era o único índio que eu encontrei, era esse tropeiro meio manso. E ele gostava muito da cachaça e às vezes ele bebia demais e eu tinha que bancar o tropeiro no lugar dele, né? Ele se perdia? Ele se perdia. E essa primeira jornada, através do mato, 22 quilômetros de lombo de burro, num picadão escuro, fechado no mato, lamacento, o burro não tinha jeito de andar ligeiro. Cada patada ele enfiava a pata no barro. Tchá, 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 tchá. E os burros não eram treinados para levar carga e deram um trabalho medonho, porque eles pulavam, arrumavam, jogavam a carga no chão, a gente tinha que amarrar o burro outra vez e pegar a carga. E levou a tardezinha inteirinha para fazer essa jornada de 22 quilômetros. E depois de muita caminhada no meio do mato, o nosso engenheiro Alexandre Rescolaef olhou seus mapas e chegamos. Eu olhei em roda e chegamos aonde? Era tudo mata virgem, né?
Disse, não, nós chegamos nas divisas das terras da companhia inglesa. Era Londrina hoje, Anderson Clayton. Que é hoje onde está firmando St. Clayton. Daqui a pouco nós vamos saber um pouco mais sobre Londrina de 1929, a derrubada da mata e o comércio de terras. Antes a gente ouve mais uma música escolhida pelo Sr. George Craig Smith para tocar aqui no programa. É Linda Loirinha, de João de Barro.